Estamos agora no terceiro vídeo deste assunto importante sobre a Santíssima Trindade. Irmãos, nós pegamos o texto da primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Agora nós vamos para Colossenses, carta aos Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de 1, versículo de 15 a 20. Colossenses, capítulo 1, versículo de 15 a 20. Vamos ver qual é a informação, o ensinamento da parte do apóstolo Paulo a respeito desse assunto importante. Aqui diz, versículo 15, Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Preste bem atenção. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele quem? Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus. É a imagem do Deus invisível. Imagem. Primogênito de toda a criação. Isto é, o primeiro. Aqui diz, primogênito de toda a criação, o primeiro que foi criado, mas essa tradução, ela traz como criado, porém, na verdade é gerado. Gerado. Em outra carta, em outro texto, nós vamos ver isso. Então ele é gerado. Jesus Cristo gerado. O primeiro, não existiu nada em ninguém antes de Jesus Cristo. O Filho. Então, Deus e Jesus Cristo, primogênito. Estão vendo a diferença? Primogênito de toda a criação. Então, tudo que foi criado, tudo que se possa ver ou não ver nos mundos visível e invisível, não existia antes de Jesus Cristo. Então, é um mistério grande, só para você entender quem era e quem é Jesus Cristo. Porém, ele não é o Pai. Nós vamos ver essas diferenças nos outros textos da Bíblia, que vou apresentar a você. É mistério, não sabemos tudo, mas dá para esclarecer, dá para entender o que nos foi revelado aqui pelo apóstolo Paulo, pelos profetas. Ao menos uma parte de quem é Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Porque completamente, profundamente, amplamente, ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, preste atenção de novo. É a imagem do Deus invisível, Jesus Cristo, primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As criaturas visíveis e invisíveis. Então, aqui existe um erro, nessa tradução aqui. Nessa tradução existe um erro. Nele foram criadas. Essa palavra nele está errada. Está errado? Estou fazendo uma correção. Conforme nós vamos lendo e estudando a Bíblia com vocês, nós vamos fazendo algumas correções, porque não é só essa tradução que tem erros. Tem muitos erros, do começo ao fim, desde Gênesis e Apocalipse. Mas todas elas, as antigas e as modernas, têm erros. São diferentes. Uma está certa ali, outra está errada aqui, aquela corrigiu lá. Por isso, sempre há atualizações e correções. Usem os teólogos, os estudiosos, tradutores, não são os mesmos. Não são os mesmos. Das igrejas pentecostais, evangélicas, entre os católicos, os antigos, os modernos, os protestantes. Por isso, eles trazem com as traduções deles seus erros. Então, não há tradução perfeita, até mesmo na ortografia. Agora, você imagine quantos países, quantas línguas diferentes, tradutores estudiosos diferentes. Tinha que ser como Jesus Cristo, para não haver erro. Você está entendendo? Mas não foi Jesus Cristo que escreveu a Bíblia. Não foi? Foram os discípulos, foram os servos, os profetas. E eles eram completos, perfeitos, como Deus não era. Vocês estão entendendo?
E a cultura antiga é igual à nossa, moderna? Não é. Então, aqui estou corrigindo para você. Nele foram criadas. Não, não foi nele que foram criadas. Está errado. Então, qual é a palavra certa? Por meio dele. Então, por meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus, preste bem atenção, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Por meio, não nele. As criaturas visíveis e invisíveis. Por isso ele é o primeiro. E não existe nada do que foi criado sem ser por meio de Jesus. Então, o apóstolo João vai dizer, são revelações também que o apóstolo João recebeu, diretamente de Deus, Jesus Cristo. No capítulo 1 de João, que ele é o verbo. Jesus Cristo verbo significa palavra. Jesus Cristo é a palavra, não de homem, mas de Deus. Dá para entender? Jesus Cristo, a palavra de Deus. E através da palavra, Deus começou a criar tudo. Então, Deus no seu corpo espiritual, um corpo que ninguém é capaz de entender, ninguém explica a Deus, ninguém é capaz de entender. Ele tem em si um espírito, a palavra, mas a palavra não está vaga no espaço, no ar. Não é como pó, que você pode pegar, está dentro de um corpo. A palavra está dentro de um corpo. E quando Deus disse, faça-se o sol, faça-se a luz, faça-se isso e faça-se aquilo, ele está fazendo por meio da palavra de poder. Palavra. Então ele criou tudo com a palavra, por meio da palavra. E essa palavra diz aqui, o apóstolo Paulo e João também vai dizer, que essa palavra é a luz, é Jesus Cristo. Então olha a grandeza da divindade de Cristo. Mas então ele é o Pai? Não é o Pai. Você está entendendo? Porque eu que estou falando com você, tenho dois corpos. Um corpo físico, que você está vendo. Mas tem um corpo invisível, que você não está vendo. Mas que quando eu morrer, aparece. Você está entendendo? Num outro mundo espiritual. No mundo espiritual vai aparecer um outro corpo, semelhante a este, espiritual. E dentro desse corpo existe o quê? A palavra. A palavra. O que eu estou falando com você são palavras. Mas são palavras humanas, inspiradas por Deus. Porque o Espírito de Deus, unido ao nosso Espírito, nos dá inspiração para conhecer, entender e ensinar a palavra de Deus. Sabedoria de Deus, não é humana. Você está ouvindo? Vocês estão entendendo? Eu estou falando de coisas humanas, sabedoria humana. Estou falando com sabedoria de Deus. Unido ao Espírito de Deus, então ele dá essa inspiração. Então vejam bem, fizemos essa correção, não é nele, por meio dele. Tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado, aqui diz, por ele. Outro erro, não foi criado por ele, foi Deus que criou. Deus, mas por meio dele, da palavra. Então existe essa diferença entre Deus e o Filho. Deus é um Pai, o Filho é outro, mas essa divindade está dentro do Pai, esse Espírito está dentro do Pai. Então, não é um mistério? É um grande mistério. É um grande mistério. Então, a esse outro erro aqui, foi criado por ele. Não, não foi criado por Deus Pai, por meio dele e para ele, para o Filho. Então, por meio do Filho, por meio da palavra, de seu poder, o Filho, e foi para ele, para o Filho. Herança para o Filho. Então, é muito grande a divindade, a autoridade de Jesus Cristo, porque ele já existia em Deus. Vocês estão entendendo? Versículo 17. Ele existe antes de todas as coisas. Estão vendo? E todas as coisas subsistem nele. Então ele existe e já existia antes de tudo, Jesus Cristo. Veja que grande e tão grande é esse mistério. E incompreensível
totalmente incompreensível, não. Em parte, nós vamos aqui ensinar a você, mostrar pela palavra de Deus que, em parte, nós podemos entender, mas não totalmente esse mistério. Vocês estão entendendo? Então, aqui, ele é o primogênito, isto é, o princípio, o primogênito dentre os mortos. E por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Aqui ele já está falando o Jesus que se encarnou, a palavra de Deus que se fez carne, através no ventre de Maria, de uma mulher israelita, escolhida por Deus para ser a mãe do Filho de Deus, do Messias. E ele aqui diz que foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, é o primeiro que ressuscitou nesse corpo incorruptível, imortal. Da forma como Jesus ressuscitou, ninguém antes e nem depois, exceto um povo que estava lá. Depois da ressurreição de Jesus, está escrito no Evangelho de Mateus, só em Mateus, que tem um povo que ressuscitou. Depois da ressurreição de Jesus, ele foi o primeiro. Depois houve muitos justos, corpos de justos e de santos e de profetas que ressuscitaram e apareceram lá em Jerusalém. Está em Mateus. Se você procurar lá, você vai ver isso que estou falando. Mas ele foi o primeiro. Em seguida, aquelas pessoas ressuscitaram no corpo incorruptível e imortal, como Jesus Cristo. Mas vai haver uma outra ressurreição, e é a ressurreição universal. Isso vai acontecer na volta de Cristo. É o assunto de outros vídeos. E nós já falamos um pouco a respeito disso, da volta de Jesus anteriormente, em outros vídeos. Então aqui ele diz: e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Porque aprove a Deus fazer habitar nele. Em Jesus, aprove a Deus. Está vendo essa diferença? Deus e Jesus fez habitar nele toda a plenitude de Deus. E por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas. Por intermédio daquele que, ao preço de seu próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz a todo quanto existe na terra e nos céus. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 20. Irmãos, vamos para o quarto vídeo, a fim de continuar este ensinamento sobre o assunto importante da Santíssima Trindade. Vamos para o quarto vídeo.